Oi, eu sou a Brenda do Leituras de Bre. Antes de eu começar aqui a falar sobre as fantasias que eu separei para vocês, quero pedir o de sempre, que é se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. E também deixe uma curtida e um comentário, porque eu vou amar conversar e responder cada um de vocês. E se vocês quiserem apoiar o canal de alguma forma, por favor, usa o meu link de associados da Amazon, que assim você não gasta nada a mais em suas compras, mas eu recebo uma pequena comissão e isso ajuda muito a manter o canal. O vídeo de hoje eu tô com essa pauta escrita há muito tempo. Foi uma pauta até bem complicada de fazer, deu bastante trabalho, mas foi muito legal fazer essa pesquisa e eu separei alguns livros aqui de fantasia pelo mundo. São fantasias que vão abordar algum traço cultural, alguma parte da cultura ou do folclore das regiões do nosso planeta. Então, vários desses livros que eu separei, eu não fiz a leitura ainda, mas eu fiquei com muita vontade de fazer essas leituras. Inclusive, é até uma pauta, talvez, para futuros vlogs, fazendo a leitura em específico de cada cultura, de cada região, que eu separei aqui nessa minha lista de livros. E assim, poderia ser uma lista muito maior, eu cortei bastante coisa em algumas regiões, porque de fato, senão ia ficar um vídeo de horas e a gente poderia aqui ficar citando livros e falando sobre vários livros em cada uma dessas regiões, mas algumas foram até complicados de achar, alguma leitura, algum livro que tivesse foco nessa cultura em específico, porque eu não queria só uma fantasia simplesmente escrita por autores com aquela nacionalidade. Eu queria livros que, na história, dentro da história, nós iríamos conhecer a cultura daquela região ou daquela localidade. Então eu vou começar pela América. No Brasil, eu vou trazer o livro Araruama, que inclusive o primeiro volume ele está disponível no Kindle Limit. É uma duologia, então dá para ler bem rapidinho, terminar essa história bem rápida. Ela é escrita pelo Ian Frazee, que inclusive é o mesmo autor do lançamento, que é o Severino Olhos de Dendê. É um livro que está muito bonito, eu não vejo a hora também de fazer essa leitura. O Araruama eu não fiz ainda a leitura, mas o Arthur já leu, gostou bastante, tá? Ele gostou de toda a cultura que estava sendo retratada ali dentro dessa história. Então, aqui dentro dessa história, vamos ter um mundo diferente do nosso, com elementos fantásticos, onde vamos acompanhar alguns jovens de algumas tribos e toda a sua evolução, o seu aprendizado, para combater um mal que vai ter aí dentro dessa história. Ainda com os povos nativos, mas dessa vez mais para o sul dos Estados Unidos e ali aquela parte um pouco do México, eu vou trazer o livro Elatsoy, que vai abordar principalmente aqui dentro a cultura Lipan Apache. A autora, inclusive, ela tem, né, descendência Lipan-Apache e ela colocou aqui dentro vários elementos da cultura. Depois eu fui pesquisar e me aprofundei um pouco mais em toda essa cultura. Inclusive, em breve eu vou trazer aqui para vocês uma resenha completinha sobre esse livro, porque foi uma leitura do clube. Mas esse livro, essa parte de toda a cultura, ela é muito legal. Para mim, foi a melhor parte do livro. Foi essa cultura mesmo sendo retratada desse povo que sofreu tanto por toda a caçada mesmo, tá? Por terra, tanto dos Estados Unidos quanto dos espanhóis. E fazer essa pesquisa adicional quando eu terminei a leitura foi a melhor parte. Eu debati isso dentro do clube
com o pessoal do clube. Foi muito legal fazer essa leitura, apesar de ter encontrado alguns errinhos na própria tradução. Eu não achei ele tão bem traduzido assim, tá? Eu achei ele jovem demais, algumas frases para mim não encaixaram tão bem, mas pela cultura que é retratada aqui dentro, eu acho que super vale sim a experiência, até porque ele é um livro muito fluido. A gente dentro do debate do clube, a gente classificou esse livro como sessão da tarde. Parece que você está ali vendo mesmo o tempo passar, assistindo uma coisa leve na sessão da tarde. E no México, retratando a cultura maia, eu vou trazer um livro que infelizmente ainda não foi publicado aqui dentro do Brasil, só tem uma versão lá na gringa, né? Então, para quem lê em inglês, tá aqui a minha dica. É da Silvia Moreno Garcia, que é a mesma autora de Gótico Mexicano. É uma autora que eu tô doida para conhecer a escrita. Eu vou deixar a capa para vocês aqui. Infelizmente só tem ainda lá fora, mas eu fico aqui na torcida para alguma editora trazer esse livro para cá, porque é uma cultura que eu ainda não conheço tanto assim. Eu ainda não fiz nenhuma leitura sobre a cultura maia e eu iria amar conhecer um pouquinho mais dessa parte da cultura e principalmente por ser da América, né? Que é o nosso continente ali, tanto a América do Norte quanto a do Sul, são culturas que eu não conheço tanto assim, eu não fiz tanta leitura assim, que for focada mesmo, sabe, sobre a cultura desses locais. E com certeza eu iria amar. A autora ela é publicada aqui no Brasil atualmente pela Melhoramento e pela Darkside. Então, fica o meu apelo aqui às editoras para trazerem e traduzir esse livro daqui. Indo agora para o continente africano, tem alguns livros que vão abordar essa cultura, né, africana que eu tenho muita vontade de conhecer e de ler. E é uma cultura que está muito presente também no nosso próprio país. Então, é uma leitura que eu tenho tentado adicionar sempre às minhas listas, às minhas TBRs. E eu vou começar falando sobre a trilogia Filhos de Sangue e Osso, que inclusive a autora ela veio para cá, para a Bahia, para poder estudar um pouco mais, para poder fazer a pesquisa de campo, para escrever essa trilogia. A gente tem aqui lançada dentro do Brasil tanto o primeiro volume quanto o segundo volume. É uma série que está na minha lista. Eu quero muito conhecer tanto a escrita da autora, como também quero conhecer essa história em si. Ela vai trazer elementos da cultura africana e eu quero muito fazer mesmo essa leitura, principalmente por essa curiosidade da autora ela ter vindo para cá, para o Brasil, para poder pesquisar um pouco mais sobre o que ela queria, né, retratar dentro dessa fantasia. Uma outra trilogia é a da Bruxa Cata. Ela também vai ter algumas referências à cultura africana. A autora em específico, ela é filha de nigerianos e ela vai trazer muito da sua ancestralidade para dentro dessa história. E eu tenho muita vontade mesmo de conhecer toda essa trilogia. E, inclusive, vamos ter uma representatividade albina dentro desse livro. E isso não é algo tão retratado, né, dentro desse mundo da fantasia ou até mesmo da própria ficção. E com certeza esse livro daqui ele vai entrar algum momento nas minhas TBRs, porque eu quero conhecer também a escrita. Tem um outro livro da mesma autora, que é o Bint, que também está na minha lista de desejados, também é um livro que eu quero muito ler. E esse livro ele vai ser recheado de mistérios, magia e muita mitologia africana. E óbvio que eu não poderia também citar algum livro da Octavia Butler. Ela coloca um pouquinho, pelo menos, em todos os livros que eu já li até agora, principalmente de representatividade e alguma parte da cultura africana. Porém, quero trazer aqui para vocês Semente Originária, que inclusive tem uma resenha aqui no canal. Vou deixar linkada nos cards, onde eu falo bem explicado sobre toda a história mesmo desse livro. Mas aqui vamos ter duas divindades africanas
Então, ela vai sim colocar muito da cultura africana aqui dentro desse livro. Apesar de eu achar que nos outros volumes, pelo menos no segundo e no terceiro, que foram os que eu li, acabou se perdendo um pouquinho dessa parte da divindade em si. Mas esse livro, ele é muito, muito bom, muito legal. Toda essa carga mesmo cultural das divindades que nós temos aqui, vai falar muito sobre ancestralidade e foi uma leitura que eu amei, eu devorei. Falo mais uma vez, a escrita dessa mulher é simplesmente incrível. Indo agora para o Egito, eu vou trazer Pirâmide Vermelha, do Rick Riordan. E vamos ter algo bem parecido, tá? Eu acho, pelo menos as sinopses, que esse daqui eu ainda não li. Mas eu acho as sinopses dos outros livros, das outras sagas do Rick, muito receitinha de bolo, bem parecido com Percy Jackson, onde vamos ter a cultura mesmo, elementos daquela cultura sendo retratadas dentro da série em si. E dessa vez vamos ter os deuses egípcios sendo abordados e retratados dentro dessa série do Pirâmide Vermelha. Esse daqui é uma trilogia, não é uma série tão longa. Então, para quem gosta dessa cultura mesmo do Egito, fica aqui a minha dica. Eu tenho muita vontade, é uma cultura que eu gosto bastante de pesquisar, gosto das adaptações que vai ter essa cultura do Egito. Esse eu ainda não li, mas quem sabe vem aí uma leitura de mais uma série do Tio Rick para conhecer essa história mesmo que ele pegou elementos da cultura egípcia. E agora, indo para a Europa, nós temos muito livro falando sobre a cultura, algum ponto da cultura da Europa e principalmente trazendo a Grécia. A cultura grega ela é retratada em muitos livros, tá? Esses daqui eu não vou nem pausar muito em cada um dos livros. Livros com a cultura grega eu poderia passar aqui e fazer um vídeo só para essa cultura, porque é uma cultura que tem muitos livros, é muito retratada, mesmo na ficção, principalmente dentro da fantasia. Voltamos mais uma vez para o livro, eu acho que é mais famoso com cultura grega, que é do Rick Riordan, que é a saga do Percy Jackson, Ladrão de Raios. E eu já li essa série, eu amo de paixão. Eu li bem ali no meu momento, acho que um pouco antes de ler Harry Potter, e estava bem na minha fase adolescente. Foi uma leitura que eu devorei. Tem uma nova abordagem aos deuses do Olimpo, e eu simplesmente gostei muito de ver os deuses de All-Star, e foi algo que me chamou muita atenção, essa humanização dos deuses. E com certeza eu deixo aqui minha dica, principalmente para leitores iniciantes iniciarem por Percy Jackson. Mas eu também vou citar aqui o livro Circe, que inclusive está disponível no Kindle Unlimited, da Madeline Miller. É simplesmente um livro que vai abordar a Odisseia de forma brilhante, que você vai conseguir entender muito bem, e principalmente o que acontece no Olimpo. E eu simplesmente sou apaixonada por essa história e amei muito a escrita da autora. Quero ler um outro livro dela, que é o Galanteia, e em breve vem por aí. E também um HQ que eu já fiz a leitura é o Lore Olympus. Eu fiz a leitura do primeiro volume. É uma abordagem também bem diferente do Olimpo, tá? A HQ eu não preciso nem falar, que é extremamente linda, toda colorida, principalmente nos tons de rosa e de azul, que eu fiquei apaixonada pelo trabalho gráfico, mas eu achei jovem demais, talvez. Tem muita gíria, tem muito teor sexual, que talvez isso atrapalhou um pouquinho a minha imersão dentro da história. Eu esperava um pouco mais de cultura mesmo da Grécia, mas temos aqui o Olimpo sendo abordado dessa maneira, de uma maneira um pouco mais jovem, mais descolada, e fica aqui também a minha recomendação. Apesar de ter achado jovem demais, eu adorei toda essa história e quero sim seguir lendo essa história, né, dessa HQ.
Agora, com a cultura nórdica, um livro também que eu já fiz a leitura é No Coração da Bruxa. Eu simplesmente amo esse livro. Aqui vamos ver mesmo sendo retratado toda a questão do Ragnarok. E tem o Thor, tem o Odin, tem o Loki. É um livro recheado de mitologia nórdica. Eu fiquei apaixonada e encantada por essa história. Eu não favoritei, mas foi por pouco, muito pouco. Eu devorei esse livro. Apesar dele não ter capítulo, isso me assustou muito no início da leitura. Mas assim, a leitura tem algumas pausas onde você consegue sim parar e parando durante a leitura, mas é um livro para devorar, é um livro que você fica muito empolgado para saber o que é que vai vir pela frente, a que caminho aquela história vai te levar. E eu super, super indico. Além dessa edição da Dark Side estar lindíssima e todo esse trabalho bem nórdico mesmo, que assim, só a Dark Side sabe fazer, e eu amei muito essa experiência de leitura. E mais um do Rick Riordan, que ele ama trazer essas culturas, algo muito legal. Ele, inclusive, tinha até um projeto de outras pessoas apadrinhar, vamos dizer assim, outros escritores para trazer outras culturas, mas não foi tão para frente assim esse projeto. Acho que seria muito legal. Mas sobre a cultura nórdica, vamos ter a série Magnus Chase. Magnus Chase é uma trilogia, tá? Que assim, a sinopse ela de fato não me chama muita atenção, porque eu acho que é muito parecido com Percy Jackson. Parece até que ele copiou o mesmo texto, só mudou o nome dos deuses ali para poder colocar dessa vez deuses nórdicos. Mas eu vejo muita gente falando bem dessa trilogia do Magnus Chase. Algumas pessoas, inclusive, gostando mais deles, dessa trilogia em si, do que do Percy Jackson. Então, óbvio que eu não poderia deixar de citar e deixar de trazer aqui a trilogia Magnus Chase para você. E agora, indo para a cultura eslava, vamos ter a mitologia da Baba Yaga sendo retratada de maneira brilhante nesse livro daqui, A Fabulosa Casa com Pernas. Nessa história, vamos acompanhar uma Baba Yaga, onde ela ajuda os espíritos dos recém-desencarnados a fazer a travessia para o mundo espiritual. E ela tem uma casa com pernas de galinha que sai andando por aí. E é muito gostosa essa leitura. Esse livro daqui eu favoritei, porque eu fiquei encantada. Ele vai abordar o luto, vai abordar muita coisa dentro dessa história, de verdade. Aqui, na realidade, a nossa protagonista é a neta dessa Baba Yaga. Ela é um pouquinho chatinha no começo da história. Vou confessar, eu achei até que eu ia despontuar um pouquinho o livro por conta da protagonista, mas depois a gente entende os sentimentos da nossa protagonista, da Marinká, e vamos mesmo, esse livro é uma crescente para mim, sabe? E fora que a edição, ela é toda ilustrada, então só isso já me ganhou muito e deixa a experiência de leitura muito melhor, tá? Ele é todo ilustrado. E eu super indico também para quem quer conhecer uma cultura que eu também ainda não tinha lido nada. Eu nunca tinha feito leitura com a cultura eslava e eu gostei muito, e fica aqui a minha indicação. E agora, indo para a cultura russa, eu trouxe 2 livros que vai trazer dentro dessa fantasia essa cultura. O primeiro que eu vou trazer aqui é todo o universo, na realidade, do Sombras e Ossos, que vai ter tanto a trilogia principal do Sombras e Ossos, como também todos os livros que foram derivados desse universo que a Leigh Bardugo criou, que é o Six of Crows, que é o King of Cards, que também foram derivados, né, dessa trilogia inicial do Sombras e Ossos, e vão ter sim elementos da cultura russa sendo retratada nessas histórias. E uma outra trilogia que eu vou trazer aqui para vocês, que esse daqui eu acho a capa maravilhosa, a capa linda, é o Urso e o Rouxinol. E eu tenho muita vontade de fazer essa leitura
só pelas capas já vou confessar que a princípio o que me ganhou mesmo nessa história foram as capas, que eu acho muito bonitinha, muito fofinha. E quero sim fazer essa leitura, tá na minha lista de desejados, porque é um livro que eu acredito que, um pouco pelo que eu já vi de resenhas, é um livro que provavelmente vai me agradar e tem sim sendo retratada dentro da sua história, né? A cultura russa aí dentro desse livro. E agora, indo para a Ásia, eu vou começar pela cultura oriental, que vai trazer tanto a Coreia do Sul, quanto a China, quanto o Japão. Vou começar pela Guerra da Papoula, que é um super favorito meu. Fiz essa leitura esse ano, favoritei. Estou ansiosíssima para concluir essa trilogia e fazer a leitura do último volume, que está prometida pela Intrínseca para o segundo semestre. Com certeza é um dos meus lançamentos mais aguardados do segundo semestre. E aqui eu já falei um pouquinho para vocês, mas vamos ter também muito da própria história da China sendo retratada. Além de xenofobia, de intolerância religiosa, vamos ter também uma parte da história que foi as guerras tanto do ópio quanto também a guerra sino-japonesa, que foi uma guerra extremamente cruel que a China passou, e a autora ela retrata dentro desse livro de forma muito respeitosa, grandiosa e simplesmente é muito tocante. Tem um capítulo em específico que é mais voltada para essa parte da guerra sino-japonesa, que é assim, de você fechar o livro um pouquinho para poder dar aquela respirada, sabe? Porque é muito forte. E eu gostei muito de fazer essa leitura e fica aqui, lógico, minha indicação mais uma vez para você ler A Guerra da Papoula. Um outro livro que também está na minha lista de desejados, eu ainda não li, mas quero muito ler, é A Noiva do Deus do Mar, que vai trazer toda uma cultura também oriental sendo retratada nesse livro. Pelo menos a capa desse livro me passa muito a vibe do estúdio Ghibli. E eu gosto muito dos filmes, né, que esse estúdio faz, e com certeza esse livro tem tudo para eu gostar e talvez até virar um favorito. Um outro livro também ainda oriental é Os Seis Grãos. É um livro que está na minha lista de 12 livros para 2023. É um reconto, na realidade, de um conto de fada que é o dos Seis Cisnes, mas dessa vez a autora ela colocou os Grous, que é um pássaro que é bem presente lá na Ásia, né? Então vai ter sim uma parte da cultura asiática e com certeza é um livro que eu quero fazer a leitura muito em breve, até porque ele está na minha lista dos 12 livros para 2023. Da cultura indiana, tem uma fantasia que foi febre, pelo menos assim, na minha fase inicial de leitora, foi A Maldição do Tigre. Eu via muito essas capas na livraria, quando eu ia para a livraria, ou até na Americana mesmo, quando eu ia fazer uma visita. E na realidade tem 5 livros essa série, é da Colin Hooker. E essas capas com esses animais era algo que me marcou muito mesmo na adolescência. Eu ainda não li, eu não fiz a leitura. Acredito que pela sinopse talvez eu passei um pouquinho da fase, mas fica aqui, de qualquer forma, a minha menção e a minha dica para quem quer ler um pouco sobre a cultura indiana, essa série de livros da Maldição do Tigre. Com a cultura árabe, eu vou trazer Cidade de Bronze. Ainda não li, mas é uma promessa para 2023. Eu preciso fazer essa leitura. Eu preciso conhecer esse livro. Eu gosto muito das adaptações que falam sobre a cultura árabe, então eu quero muito fazer a leitura e, enfim, conhecer essa história e também ver o quanto de cultura é retratada aqui dentro desse livro e dessa fantasia. Esse daqui, na realidade, é uma trilogia um pouco grande, tá? São calhamaços, mas a edição é lindíssima. A Morro Branco fez um trabalho gráfico aqui excelente. Eu não tenho nada
a reclamar desse livro. E ele é confortável de ler, tá? É uma capa dura que não tem problema nenhum de ler. Eu gosto muito das edições da Morro Branco. Não é porque eu sou parceira, é porque eu gosto de verdade. E eu quero muito conhecer essa história e, enfim, desencalhar esse livro da minha estante. Um outro livro que também é uma trilogia que vai abordar a cultura árabe é Rebeldes do Deserto. E é outro que está na minha lista de desejados, porque eu quero muito conhecer essa história. São livros fininhos e as edições eu acho muito bonitas, as capas, as cores escolhidas para essa trilogia. É uma trilogia que eu vejo todo mundo falando bem. Quero sim fazer essa leitura e com certeza quando eu fizer a leitura eu trago mais detalhes sobre a história, sobre a cultura que é retratada dentro dessa trilogia. Com cultura árabe também vamos ter os livros da Sabaa Tahir e, em específico, Uma Chama Entre as Cinzas, que é uma série com 4 livros que eu também quero muito conhecer. Inclusive, o primeiro volume está disponível no Kindle Limit. Então, se você é assinante do Kindle Limit, já pode entrar aí e pegar esse livro. Ele vai trazer, vai abordar também essa cultura árabe dentro dessa série, né, de 4 livros. É um livro um pouco mais jovem, mas eu quero muito conhecer tanto a escrita da Sabaa Tahir, que eu vejo muita gente falando bem, quanto também essa série, né, de livros. Para finalizar, a cultura judaica, eu já fiz a leitura do Homem Rabiscado, é também uma HQ, uma graphic novel, que vai trazer essa questão do Golem, que eu gostei muito da forma que ele é retratado. Essa graphic novel ela tem um quesinho também de horror, tá? De um pouco ali de suspense dentro do livro, mas vai ser muito de própria fantasia. Então, por conta disso, eu resolvi trazer aqui dentro desse vídeo. E eu gostei muito da leitura, foi uma leitura que eu fiz super rápido. Na realidade, tanto essa leitura quanto Lore e Olympus eu fiz em uma visita à livraria. Simplesmente sentei e fiz a leitura assim, muito rápido, porque é muito fluido esses livros. Então fica aqui a minha dica para, se você quer ler algo com a cultura judaica, ler O Homem Rabiscado. Mas também um outro livro que também é um desejado, eu também tô de olho, mas fico esperando uma promoção nesse livro, é o Golem Gênio, que é publicado pela Dark Side. Ele também vai abordar toda essa cultura do Golem, né, que é uma cultura judaica. E eu tenho muita vontade de conhecer e de ler mais, porque eu gostei muito do Homem Rabiscado. E, inclusive, dentro do Golem e o Gênio, a gente vai ter a mistura tanto da cultura árabe, que dessa parte mais do gênio, quanto da cultura judaica com essa parte do Golem. Então, com certeza é um livro que super me chama a atenção e provavelmente um pouco mais na frente eu vou adquirir esse livro e vou fazer sim essa leitura. E é isso, eu tentei não falar tanto de cada livro, mas eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho esses títulos que vão ter essas culturas pelo mundo que é tão diverso e que eu quero muito tentar adicionar dentro das minhas TBRs um pouco mais de diversidade cultural. Então, eu vou ficando por aqui. Me conta aqui nos comentários se você gostou desse vídeo e se tem algum outro livro que eu esqueci ou que eu não citei aqui nesse vídeo de alguma cultura em específico. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.